Fala pessoal! Nos últimos meses, ouvimos notícias e matérias sobre possíveis satélites que levariam ogivas nucleares para o espaço, podendo se tornar uma arma muito perigosa para o nosso planeta. Então vamos entender melhor essa história e ver como tudo começou. Agora em fevereiro de 2024, os Estados Unidos alertaram aos seus aliados a preocupação da arma espacial que a Rússia está desenvolvendo. Segundo o governo dos Estados Unidos, a suposta arma ainda não foi usada. Ela ficaria baseada no espaço, e estaria equipada com um míssil contendo ogivas nucleares para atingir os outros satélites. Embora armas espaciais pareçam algo que tenha saído da ficção científica ou de filmes, os especialistas militares já alertam há muito tempo que o espaço será a próxima fronteira da guerra, em um mundo cada vez mais tecnológico. Uma arma anti-satélite é muito preocupante e sem precedentes, sendo a primeira de uma nova geração de armas espaciais, podendo se tornar uma grande ameaça à segurança nacional dos países. Então, o que sabemos sobre a suposta arma até o momento? O mais importante é que não estamos falando de um armamento que possa ser usado para atacar seres humanos, ou causar destruição física na Terra. Mas sim uma verdadeira arma espacial criada para ser uma destruidora de satélites considerados inimigos. O presidente Biden foi informado sobre a suposta arma, e disse que seu governo está levando o desenvolvimento dessa arma muito a sério. O presidente americano ordenou um contato diplomático direto com a Rússia por respostas, e sobre as ameaças e perigos deste tipo de arma. A Rússia reagiu, acusando os Estados Unidos de usarem as alegações sobre essas novas armas espaciais como uma estratégia para forçar o Congresso americano a aprovar ajuda adicional à Ucrânia. Mas a verdade é que durante anos, autoridades dos Estados Unidos e especialistas aeroespaciais pelo mundo alertaram que a Rússia e a China têm desenvolvido constantemente capacidades militares no espaço. Isso acontece em meio a tensões entre esses países, e num futuro próximo, não teremos só essas disputas na Terra, mas com essas armas espaciais, se abre uma corrida armamentista para o domínio do universo. Em um relatório divulgado recentemente, pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais localizado em Washington, disse que a Rússia estaria desenvolvendo uma série de armas anti-satélites. Uma das autoras do relatório, Kari Bingen, ex-funcionária de alto escalão da inteligência do Pentágono, disse à BBC que durante a guerra na Ucrânia, a Rússia já usou uma variedade de outros métodos, como os ataques cibernéticos, para dificultar as comunicações por satélite, deixando assim evidente que isso já faz parte da doutrina de combate da Rússia. E esse é um ataque estratégico e muito vantajoso, porque, mais do que qualquer um dos seus potenciais adversários globais, as Forças Armadas dos Estados Unidos dependem fortemente das comunicações por satélite para tudo. Desde vigilância e detecção de lançamento de mísseis, até a navegação no mar e no ar, como as bombas que são guiadas por GPS, e interromper as comunicações no campo de batalha. Os ataques a satélites podem ameaçar as comunicações de um país inteiro, atrapalhando o uso de importantes ferramentas científicas, militares, e até cotidianas, como pegar um carro de aplicativo, por exemplo. Não está claro se a Rússia realmente desenvolveu uma capacidade nuclear baseada no espaço, ou se somente desenvolveu projetos futuros. A notícia que temos do Washington Post é de que a Rússia fez experiências com o uso de explosões nucleares, ou direcionou um tipo de energia ou laser para desativar satélites. E que o Kremlin ainda não lançou armas nucleares em órbita, mas está interessado em desenvolver. Em 2021, a Rússia destruiu um dos seus próprios satélites desativados usando um míssil terrestre, gerando uma nuvem perigosa, de 1.500 peças de lixo espacial, podendo causar danos aos outros satélites.
Os Estados Unidos e a Rússia fazem parte do Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe os signatários de colocar em órbita ao redor da Terra quaisquer objetos que transportem armas nucleares, ou qualquer outro tipo de arma de destruição em massa. Esse é um dos motivos que até hoje os americanos não possuem armas nucleares no espaço oficialmente. Porém, isso não significa muito, porque os países podem se retirar de tais acordos. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, que pôs fim à participação dos Estados Unidos num pacto de controle de armas com a Rússia. Essa parceria regulamentava a implantação de armas nucleares de alcance intermediário. E nesta ocasião Trump rompeu o acordo alegando o descumprimento dos russos. Esse mês a Rússia vetou uma proposta da ONU, que visava proibir armas nucleares no espaço. Liderado pelos Estados Unidos e o Japão, o projeto pretende impedir uma corrida armamentista fora da atmosfera terrestre. O posicionamento da Federação Russa fez as outras nações acreditarem ainda mais que o país poderia ter um armamento anti-satélites em desenvolvimento. Em relação à proposta da ONU, a Rússia votou contra, enquanto a China se absteve. Os Estados Unidos e Rússia avançam na corrida armamentista espacial, e ainda não se sabe qual a posição específica de cada país nesse aspecto. Porém, em setembro de 2023, a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa das Forças Armadas dos Estados Unidos, pediu ajuda a empresas privadas, tentando encontrar novas soluções para alcançar uma superioridade espacial, e não ficar para trás de seus inimigos. A Força Espacial dos Estados Unidos criou recentemente uma unidade encarregada exclusivamente para vigiar satélites adversários, e realizou combates simulados em órbita, durante exercícios de treinamento. A Rússia também tem testado algumas capacidades bélicas nos últimos anos. Em agosto de 2022, o satélite russo Cosmos 2543 colocou um objeto ainda não identificado em órbita. Recentemente, a Rússia chegou a ameaçar satélites comerciais ocidentais, chamando-os de alvo legítimo de ataques militares. Como sempre, a política é um jogo de narrativas de ambos os lados, com cada nação querendo e colocando em primeiro lugar as suas necessidades, e muitas vezes a qualquer custo. Uma coisa é certa: no futuro próximo teremos ogivas nucleares fora da Terra. E temos que questionar qual será os métodos usados e o real intuito dessas nações, tendo esse poder bélico em suas mãos. Deixando não só preocupados os americanos, mas o mundo todo, abrindo inúmeras possibilidades para outras nações lançarem também armas ao espaço, com os argumentos de uso para autodefesa, ou de contra-inteligência. Esperamos por mais informações concretas no futuro. Bom, por hoje é isso pessoal. Obrigado, se gostou deixe o like.